Jesus, o Filho de Deus, assume a forma humana, cumpre toda a lei de Moisés, nos liberta do jugo da lei. Nós não estamos mais debaixo do jugo da lei. Nele a lei foi cumprida e sua justiça foi transferida, imputada a nós pecadores. Não estamos mais sob o jugo da lei. Contudo, como servos de Cristo, nós hoje temos que viver os princípios morais que estão contidos nesta lei. É isso que a Bíblia trata quando ela diz que nós devemos cumprir também a lei. Então nós precisamos entender os princípios e valores que estão por trás da lei, para que nós possamos vivê-la da forma correta. Então eu vou partir agora aqui para o primeiro mandamento. Êxodo, capítulo 20, versículo 3, diz: não terás outros deuses além de mim. O primeiro mandamento surge com o fim de conter o ser humano da tentação de substituir o verdadeiro Deus pelos falsos deuses. Existe dentro de nós, seres humanos, uma tendência de fazermos deuses para nós. Isso é claro, porque quando fazemos deuses, nós manipulamos os deuses. E na verdade, quando fazemos deuses, nós nos tornamos deuses, porque somos nós que fazemos os deuses. E aí nós manipulamos esses deuses conforme os nossos próprios interesses, desejos e paixões. E aí então, Deus já vem e coloca e estabelece um limite aí ético: não terás outros deuses além de mim. Então a mensagem ética do primeiro mandamento é: não existe outro Deus além de mim. Eu os criei, eu os chamei, e somente eu sou Deus. E é o que Jesus fala quando tem o encontro com Moisés, e Moisés pergunta para ele: mas qual é o seu nome? Como é que eu vou chegar lá para o povo de Israel e apresentar: olha, Deus falou comigo através de uma sarça, mas que Deus que é esse? E Deus apenas disse para ele: eu sou o que sou, eu sou. Não existe outro além de mim. Eu sou Deus, eu sou vida, eu sou ressurreição, eu sou o pão que vem do céu, eu sou. E só existimos nele, nos movemos nele, vivemos nele, segundo as palavras do apóstolo Paulo, porque só ele é, só ele tem vida. O ato de darmos, preste muita atenção nisso, porque nós pecamos muitas vezes nisso, maior valor à opinião de outras pessoas, ou de outros estudiosos, de outra palavra que não seja a palavra de Deus. Isto é, quando nós colocamos acima da palavra de Deus a opinião de um irmão, de uma irmã, quando nós colocamos acima da palavra de Deus a opinião de um estudioso, seja ele um psicólogo, seja ele da área da educação, seja qual for, nós colocamos a opinião dele acima da palavra de Deus. Quando nós colocamos qualquer coisa acima de Deus, a sua palavra, nós ferimos este mandamento, porque você está colocando isso acima de Deus. Então você está fazendo a opinião, a palavra, a pessoa que está acima maior do que Deus. Você transformou ela em um Deus para você. Pode ser muitas vezes o seu pai, pode ser muitas vezes o seu filho, pode ser muitas vezes o seu avô, pode ser muitas vezes o Bolsonaro, pode ser muitas vezes o Lula, pode ser muitas vezes quem for. Mas se você coloca a opinião e a palavra dessa pessoa com maior importância do que Deus e a sua palavra, você fez ela Deus na sua vida. E muitas vezes nós pecamos, adoramos um outro Deus e nem sequer nos damos conta que estamos quebrando a lei de Deus. Muitos têm substituído Deus e a sua palavra pela opinião das redes sociais,
pelo dinheiro, pelos ídolos artísticos, esportivos, pela família, pelo psicólogo, pelo educador. Às vezes de forma inconsciente, é claro, você não se prostra diante deles, você não chama eles de deuses, inconscientemente sequer você está pensando que eles são deuses. Mas quando você os coloca acima da palavra de Deus e do que Deus diz, você já os transformou em seus deuses, são seus ídolos. Precisamos compreender que aquilo que está em primeiro lugar no seu coração, como referência para as suas decisões, para a sua vida, aquilo que ocupa um lugar onde você se sente seguro, que não é Deus, é o seu Deus. A mensagem subliminar deste mandamento é essa: não entregue sua lealdade e devoção a qualquer outra pessoa que não seja o Deus verdadeiro, a Jesus. Servir aos falsos deuses é servir a homens que manipulam estes deuses. Tal adoração levará você a se tornar prisioneiro daqueles que detêm o poder sobre estes pequenos ou falsos deuses. Devemos nos lembrar, como eu disse aqui rapidamente, que os israelitas, antes de receber este mandamento, eram escravos no Egito. Deus os libertou do Egito e dos deuses do Egito. Agora que eles eram livres para servir e estavam sendo convocados por Deus a se tornarem um povo para Deus e adorarem somente então a Deus, Deus estava preocupado com a sua própria liberdade, porque na medida agora que eles iam entrando nessa terra prometida em Canaã, havia diversos povos ao redor deles. Estes povos serviam e adoravam outros deuses, ou falsos deuses, que poderia influenciá-los agora através disso. E Deus está então prevenindo eles para que eles não começassem a adorar estes deuses e se tornassem escravos destes sacerdotes e desses povos, não se colocassem debaixo novamente de um jugo como eles estavam vivendo no Egito. Os sacerdotes desses outros deuses acreditavam, que para se tornarem dignos do favorecimento daqueles deuses, valia qualquer coisa, qualquer sacrifício. O povo se tornava reféns de suas loucuras, desses sacerdotes. Os fenícios, um destes povos, realizavam cultos a Deus, a Astarote, com orgias e festas regadas à bebida. Os moabitas adoravam Quemós, os amonitas, Moloque. Quemós e Moloque não passavam de imagens construídas por homens, cujos sacerdotes diziam que eles exigiam sacrifícios de crianças. Quantos pais não sacrificaram seus filhos atendendo a estes sacerdotes? Deus estava querendo preservar a liberdade de Israel, os valores morais, através desta ordenança: não terás outros deuses além de mim. Era uma proteção para este povo, para eles não se tornarem mais escravos, enganados por esses falsos sacerdotes com seus falsos deuses. Eu nem vou me deter muito, mas eu vou só citar aqui. Hoje muitas pessoas estão vivendo assim, escravas de sacerdotes que estão aí nos púlpitos de muitas igrejas, e eles dão tudo, sacrificam o salário que ganham, sacrificam a família, sacrificam tudo, achando que desta forma ganharão a benevolência da parte de Deus. Seguem esses falsos sacerdotes, seus falsos ensinos, vivem por aí fazendo o sacrifício de todas as formas. Tem gente que sobe escada, tem gente que carrega a cruz para todo lado, e assim vai por aí adiante, um monte de tipo de sacrifício. Tem gente que acha que se não der o salário inteiro dele, assim vai. Eu não vou nem me deter, porque senão eu não consigo ir além. Mas eu quero só afirmar para você: a cruz de Cristo nos libertou de toda forma de religião vazia, opressora e manipuladora. Mas não nos libertou para libertinagem, e sim para servirmos a Deus em amor e liberdade. O povo
saiu do Egito, mas não para viver na libertinagem, saiu do Egito para viver para Deus. Nós saímos e fomos libertos da escravidão do pecado, para vivermos agora para o Senhor nosso Deus. Não existe mais preço a ser pago. Jesus pagou o preço, nos reconciliou com Deus, por meio de seu sangue. Não existe mais sacrifício para você oferecer, o sacrifício final foi Cristo. O nosso serviço a Deus hoje é fruto de reconhecimento dessa verdade e gratidão pelo que Cristo fez na cruz por nós, e não mais fruto do medo e da culpa. Amém?